dia é hoje, com Cláudia Fleury. Olá, muito bom dia. Nessa quinta-feira a gente vai falar do biofeedback e do neurofeedback. Quero saber se você já ouviu falar nestes métodos que regulam nossas reações fisiológicas e emocionais. Eu nunca tinha ouvido falar, mas depois de que eu estudei o assunto, eu achei bem interessante. Bem, para conversar com a gente sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Héctor Nievas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela oportunidade. Espero poder esclarecer e contribuir com a tua audiência. Bem, como a gente vai falar e vai explicar daqui a pouquinho o que é o biofeedback e o neurofeedback, e um dos problemas que tanto o biofeedback quanto o neurofeedback tratam é a questão da ansiedade, né? Então a gente começa falando, na verdade, da ansiedade com essa frase aí do George Shao, que diz o seguinte: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Quero saber a opinião do Héctor também, se a ansiedade realmente é um dos males aí do nosso século. Com certeza. E a ansiedade, no caso, ligada com essa questão do estresse, que na verdade essa sobrecarga que a gente vive hoje em dia, né, de situações que não são confortáveis, a demanda de informação, a demanda de performance, que até tu tinhas falado antes, né? Tudo isso leva a um nível de estresse que a gente não, em outras épocas não tinha tanto. As coisas, vamos supor, têm piorado, têm aumentado, né? E o grande problema é que, como é que as pessoas fazem, que nem a Vera colocou, não tem um momento de lazer para dar uma quebra nesse ritmo desenfreado de estresse que vai se acumulando e vai dando reflexos na nossa saúde, né? Acho importante trazer isso para vocês também, porque saiu essa semana uma pesquisa que diz que as pessoas que estão conectadas, na verdade, né, as pessoas que usam a rede social, elas ficam mais tristes porque elas ficam mais ansiosas. Muitas vezes a pessoa não percebe. Mas foi feita essa pesquisa com pessoas que deixaram de usar durante uma semana e ficaram mais tranquilas, menos, né, estressadas. Isso é uma coisa interessante, que a gente está trazendo tecnologia aqui também para demonstrar. Mas a tecnologia, como uma forma de salvação, na verdade. A tecnologia, né, ela não é boa nem ruim, vai depender do como que a gente utiliza ela, né? Mas, por exemplo, essa prisão que a gente fica, essa dependência das redes sociais, do estar super conectado, hiperconectado a todo momento, acabou trazendo uma nova gama de necessidades ou demandas de saúde que antes não tinha. Porque a pessoa super conectada, que precisa, não dorme sem o celular na cabeceira da cama, ou não pode ficar mais de 10 minutos sem o contato com o celular. Tudo isso foram coisas que foram criadas agora por essa necessidade, né? Eu estou super curiosa para saber. Primeiro, vamos saber o que é o biofeedback, para depois falar do neuro. O que é o biofeedback, afinal? Então, biofeedback é uma técnica para modelagem do comportamento que se baseia em variáveis fisiológicas. Como é que seria isso? Através de software, né, da tecnologia, se colocam sensores que medem algumas variáveis fisiológicas, por exemplo, batimento cardíaco, temperatura da pele, resistência da pele. E isso é mostrado, vamos supor, num software, e a pessoa tem como se fosse um espelho, né? Ela consegue ver qual é o estado que ela está nesse momento. Ok, mas o que isso nos ajuda, o que a gente faz com isso, né? Tu percebe através do quê? Do batimento cardíaco? De vários indicadores, né? Que são, por exemplo, os indicadores ligados a estados de ansiedade, de ativação, né? De ativação, no caso que a gente fala, o estresse, ele ativa o nosso sistema simpático, que é o da luta e fuga, que a gente usa para lidar com essas pressões, estresse e coisas que tem que fazer, é isso que nos deixa ativado. Existe outro ramo, que é o ramo parasimpático, que é o do relaxamento. Então, esses dois deveriam estar em equilíbrio. Só que a gente vive num mundo, num dia a dia, que está muito mais o simpático ativado, ou seja, que gera ansiedade e estresse, do que o parasimpático. E o outro não tem lugar para entrar. Então, quando a gente faz esse tipo de medição, primeiro, se conecta os sensores, a gente consegue ver qual é o nível de frequência respiratória, batimento cardíaco, os sinais que indicam a fisiologia do estresse, a gente consegue fazer com que a pessoa tome ciência disso e possa, por autorregulação, começar a baixar esses níveis. Eu estou olhando ali o que minhas variáveis estão mostrando
E eu posso fazer com que minha cognição, eu aprenda a modificar isso através, por exemplo, se for a reduzir a ansiedade, eu instalar um estado de mais relaxamento. E daí isso me dá o feedback positivo que eu estou conseguindo fazer isso. Através do biofeedback eu posso conseguir perceber se eu tenho ou não. Como vou saber se eu tenho? Se aquilo ali é algo que eu posso ter todos os dias ou se naquele momento eu estou ansiosa? É que no caso, o sistema do biofeedback e neurofeedback, ele é uma técnica complementar a um tratamento, a uma terapia ou, enfim, diagnóstico de alguma modalidade. Então, na verdade, ele não diz, vamos supor, ele não tem um diagnóstico, né? Não tem como dar um diagnóstico. Então, mas ele te diz, ele te mostra como é que está as variáveis que estão mostrando a pessoa, o profissional, o técnico, ele vai poder dizer, olha, teus níveis de variabilidade da frequência cardíaca estão muito baixos, isso indica um estresse. Então, é uma coisa complementar, ele não é um diagnóstico por si. E agora a gente vai fazer uma demonstração em mim aqui, né, de como funciona o biofeedback, que nada mais é, Hector, do que... Então, é uma forma da pessoa ter acesso às suas variáveis fisiológicas e dessa forma poder ter uma autorregulação a partir de se dar conta que existe, vamos supor, uma variável que está muito alta, por exemplo, o nível de batimento cardíaco ou variabilidade, e a partir notar como está, poder baixar isso. Eu já estou aqui com esses, eu não sei se eu posso chamar de conector, sensores, tá, que eu sou leiga, né, gente, no assunto, mas eu sou extremamente ansiosa aqui porque eu vou ser avaliada no programa. Então, uma coisa que é importante é o gráfico de baixo, o laranja de baixo, ele mede a nossa variabilidade da frequência cardíaca, que é diferente da frequência cardíaca. Frequência cardíaca é aquela média, 79 batimentos por minuto. Quanto que está variando? A variabilidade é quanto que ele sobe e desce, quanto que o batimento sobe e desce, porque o nosso batimento ele não é constante. Ele fica subindo e descendo seu caminho, se eu corro, se eu me levanto, se eu... Isso, mas normalmente em repouso, mesmo em repouso, ele fica variando. Mas essa variação é um indicador do como está funcionando o nosso sistema nervoso autônomo, aquele que eu te falei, o simpático e o parasimpático, um que é para relaxar, o outro que é para ativar. Eles têm que ter um balanço, um equilíbrio, né? O índice ali da variabilidade da frequência cardíaca for muito baixo, ou seja, for muito picotado, muito baixo, indica que está muito ativado, a pessoa está muito ansiosa ou estressada. Ai, meu Deus, lá vem bomba. Será? Não, aí o que acontece? Qual é o objetivo no caso do biofeedback, né? A partir de enxergar isso aqui, a pessoa, o objetivo dela é fazer um exercício de respiração para que aquele índice da variabilidade cardíaca tenha um equilíbrio junto com a respiração. Diferente, assim. Que não varie tanto, né? Que ele entre num ritmo suave e equilibrado.